Olá, boa tarde. Um levantamento feito pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica mostra que o Brasil já ultrapassou os Estados Unidos e é líder mundial nesse procedimento. Uma das cirurgias mais comuns é a lipoaspiração, indicada para retirar gordura localizada. Como toda a operação, ela oferece riscos e por isso é preciso ter muito cuidado na escolha do profissional e da clínica onde ela vai ser realizada. Para Cassandra, a prioridade é melhorar o visual cada vez mais. Ela conta que já fez lipoaspiração na barriga e colocou prótese de silicone nos seios. Recentemente, extraiu gordura das coxas para implantar no bumbum e fez uma lipoescultura que remodelou todo o corpo. Exageros à parte, a advogada toma todos os cuidados para garantir a segurança nas cirurgias. Eu estou na sala de espera. Aí tem os outros pacientes da médica que começam a questionar, fazer umas perguntas. Enquanto a médica está lá atendendo, eu vou fazendo a minha entrevista aqui com elas. Aí depois eu entro no Facebook, na internet. Às vezes tem comentários da clínica, comentários de outros pacientes. Problemas graves ocorrem quando a intervenção é feita por profissionais não especializados. A escolha de um cirurgião plástico preparado é essencial para preservar a saúde e garantir o resultado desejado. Para manter em dia a forma conquistada por meio do bisturi, a prática de exercícios e alimentação equilibrada ainda são as melhores alternativas. Se existe esse desejo de realmente melhorar, a reeducação alimentar e a introdução de atividade física é fundamental. Para debater sobre os riscos das cirurgias plásticas, convidamos o cardiologista Sérgio do Carmo Jorge e o cirurgião plástico Romeu Fadum, ambos do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Participe e mande suas perguntas através do nosso portal de conteúdo, via Twitter e também pela nossa página no Facebook. Os endereços estão na sua tela. Boa tarde, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde. Brasil, topo do ranking em número de cirurgias plásticas. Agora, a qualidade dessas cirurgias e, muito importante, a segurança delas, acompanha aí esse primeiro lugar? Esse é o nosso esforço principal, né? Não só fazer cada vez mais cirurgia plástica, porque o Brasil se tornou líder, mas os números se manterem dentro de uma faixa razoável de complicações, desde as complicações menores como a complicação fatal. Ultimamente, em 2013, surgiu um artigo que é muito interessante. Cada 30 minutos que você demora numa cirurgia plástica, aumenta em 13% a chance de o paciente ter complicações não fatais. Então, o que nós estamos querendo, baseado nesse artigo científico que estudou 15 mil pacientes em vários centros, né, no mundo inteiro, é que nós podemos e devemos, às vezes, dizer não ao paciente, não sofrer pressão do paciente para fazer tudo o que ele quer. Então, é o que eu digo, a gente tem que ser Barack Obama. We can say no, entendeu? Nós podemos dividir a cirurgia em várias cirurgias. Não quer dizer que a gente não vai transformá-la numa princesa. A gente pode fazer isso, mas quanto mais rápido, melhor, e dividir. Porque o paciente, quando o médico fala em que ele vai dividir a cirurgia na cabeça da paciente, vem logo que aquele médico quer tirar proveito financeiro daquilo. Para fazer uma, depois de um tempo fazer outra. Quer dizer, mas e a cabeça dessa paciente muitas vezes funciona assim? Ela vai fazer uma cirurgia, vai aumentar o seio, por exemplo, aí já quer aproveitar para diminuir ali a barriga. É isso que acontece? Exatamente. Como o doutor Sérgio falou, muitas vezes a paciente pensa que nem como se fosse uma reforma da sua casa. Já que eu vou trocar o box, vou trocar também os pisos, vou trocar... Não é assim. Se vai fazer lipoaspiração de uma área localizada, às vezes ela pede, eu quero fazer lipoaspiração da barriga. Já que vai fazer da barriga, vamos fazer das coxas, vamos fazer das costas. E como o doutor Sérgio falou, isso, obviamente, o aumento do volume da cirurgia, o aumento do tempo, pode acarretar no aumento do risco operatório. Agora, esses riscos em cirurgia plástica, eles são subestimados? Uma cirurgia estética não tem tanto risco assim. São subestimados, doutor? Sem dúvida nenhuma. Se fosse assim, o termo não seria cirurgia plástica, seria
seria plástica. A plástica é uma cirurgia como outra qualquer. A bactéria, ou seja, a infecção, o descolamento da região... Quais são os maiores riscos? O maior risco, quer dizer, o mais indesejável, logicamente, é a trombose das pernas com embolia pulmonar, que pode levar o paciente à morte. E tem uma outra coisa, com o aumento da cirurgia plástica, esse aumento se deveu a antigamente operavam-se as pacientes dos 30 aos 50 anos. Agora, se opera os pacientes dos 14, 13 anos até os 70 anos. Nos pacientes com 13 até os 30 anos, a cirurgia plástica passou a ser a primeira cirurgia a ser realizada. É o que eu chamo de efeito meu primeiro sutiã. Então, nós estamos mexendo com alguém que nunca foi submetido a uma cirurgia. Tem uma série de doenças que, se você nunca foi operado, você não sabe que você as tem. E essa cirurgia vai aparecer no intraoperatório ou no pós-operatório. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, uma cirurgia que é o contrário da hemofilia, que alcança cerca de 1 em cada 20 pessoas na sociedade, que é uma facilidade a ter coagulação sanguínea, que é a formação do trombo. Se não for testado nesse paciente, você pode minimizar o risco por ela ser uma jovem e submeter essa paciente a uma cirurgia tipo de um implante de mama e ela ter uma trombose na perna e morrer durante a cirurgia. E esse exame não é pedido para essas pacientes. Então, são pacientes diferentes, encarados de uma mesma maneira. Toda vez que a gente faz isso, isso é um erro crasso. Isso não é permitido dentro de qualquer ciência. O que é feito hoje, doutor Romeu, para minimizar e, assim, evitar, né, esses riscos? O mais importante é você, obviamente, ter uma boa indicação e uma boa avaliação pré-operatória dos seus pacientes. Obviamente que dentro desse leque amplo que o Dr. Sérgio falou, dos 13 até os 70 ou mais anos de idade que a cirurgia plástica tem sido realizada, jovens hoje e até crianças são submetidos a cirurgias mais corretivas. Obviamente ninguém, quando você fala de uma criança tem orelha de abano, ou são orelhas proeminentes, existe um dano, muitas vezes moral, que essa criança pode se passar dentro da escola, ou existe bullying dentro da escola por causa da orelha, ou por causa de algum defeito físico, e obviamente os pais acabam concordando em submeter a criança a uma cirurgia plástica. Seria estética, mas ao mesmo tempo seria uma reparação daquele problema que pode levar a um problema psicológico. Agora, a investigação é muito importante. Você tem que ter na sua equipe um clínico que procure patologias que possam causar algum dano no pós-operatório, alguma complicação que a cirurgia possa levar àquele paciente. Nós vamos precisar fazer uma pausinha aqui na nossa conversa. O JC Debate volta já, não saia daí. Eles botam terror quando o assunto é diversão.
Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje falamos sobre os cuidados e os riscos nas cirurgias plásticas com o cardiologista Sérgio do Carmo Jorge e com o cirurgião plástico Romeu Fadu, do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Agora, nós sabemos que muitas pessoas vêm de fora, né? Estrangeiros que buscam aqui os nossos profissionais para realizarem cirurgias plásticas. Essas pessoas muitas vezes, né, chegam do voo e vão para a sala de cirurgia. Qual o risco envolvido aí? Bom, o risco não é pequeno. Tanto que tem um estudo baseado no Charles de Gaulle, que eles fizeram um estudo da principal causa de morte num raio de talvez 5 quilômetros do aeroporto. Esses pacientes que tinham qualquer problema e eram levados de ambulância para o hospital, 2/3 deles eram por embolia pulmonar. O simples fato de acima de 4 horas de voo aumenta muito a chance de você ter trombose nas pernas, para você ter uma ideia. E justamente o acidente acontece quando ele começa a andar, porque nós temos uma bomba acessória na perna que ela faz um massageamento da nossa musculatura e é aí que o coágulo se desprende, que quando você levanta voo, toda a pressão atmosférica é feita empurrando o teu sangue para as pernas e eles ficam lá, o sangue fica lá. Aí, quando você sai do avião, que você começa a andar, a embolia pulmonar não dá dentro do avião, ela dá quando você sai do avião. Então, esse estudo é muito interessante. Então, o que a gente recomenda é que o turismo de cirurgia plástica, nós fizemos até recentemente numa paciente que tinha voado, a gente não opera o doente no próximo dia. A gente faz exames de sangue, faz ultrassom da perna do paciente, estuda alguns fatores de coagulação e uma coisa importante que a gente pode aproveitar e falar é que qual a menina hoje, ou moça, que conta para o médico que usa pílula? Pois é, exatamente, os jovens, a questão dos jovens cada vez também recorrem à cirurgia plástica, né, doutor Romeu? O quanto esse jovem está preparado em ter uma conversa sincera com o médico e não omitir nenhuma informação? Bom, a maior parte dos jovens acaba omitindo basicamente 2 informações. Primeiro, o histórico sexual, que é uma coisa muito íntima, acaba não aproveitando, e outro histórico de uso de cigarro e drogas. E dentro das drogas, obviamente, vem a pílula anticoncepcional. Então, isso é muito importante, porque o uso do anticoncepcional acarreta no aumento da possibilidade daquela moça ter trombose venosa e, obviamente, também pode acarretar no tromboembolismo pulmonar. Uma doença não obrigatoriamente acarreta na outra, mas invariavelmente os tromboembolismos pulmonares provêm dos membros inferiores de uma trombose das pernas prévia. Então, você tem que, toda vez que você recebe na sua clínica, no seu consultório, um jovem, tem que pedir para que venha na presença dos pais ou de algum outro responsável, mesmo que tenha a idade suficiente, 18, 19, 20 anos, é muito importante ter alguém da família junto. Agora, doutor Sérgio, o senhor defende uma mudança, né, no tratamento das cirurgias plásticas para evitar justamente esses riscos. O que deve ser feito? Bom, eu acho que primeiro é o seguinte, via-se como uma coisa igual para todo mundo, né? E nós não somos iguais, né? Não é só a idade, né? Então, o que eu propus na última reunião de um simpósio aqui internacional, que foi motivo pelo qual me convidaram para ir agora para o Líbano, é que é justamente o seguinte, tínhamos que sair da parte da advocatícia, de proteção ao médico e ir para a parte da ciência. A ciência serve justamente para isso, estudar o que está acontecendo nos diferentes grupos, para você daí conhecendo aquele grupo de paciente, você possa saber o que é mais provável acontecer naquele grupo, para você tomar as providências para que aquilo não aconteça num procedimento que você vai fazer numa cirurgia. Então eu te digo, a primeira cirurgia
na minha idade, posso falar da minha idade, logicamente muito maior que a de vocês, era assim, era um rapaz que com 19, 20, 21 anos ia para um hospital com uma apendicite, demorava-se 4, 5 dias para fazer o diagnóstico com apendicite, ele carregava alguma doença hematológica, por exemplo, fumava e ele morria. Mas a família aceitava porque, afinal de contas, era uma apendicite. Então, não criava comoção, entendeu? Hoje, a cirurgia plástica, a grande maioria das vezes, é a primeira cirurgia que as pessoas fazem. Esse é na faixa abaixo dos 30 anos. Na faixa acima dos 60 anos, se você falar para o paciente assim, não, eu não vou deixar a senhora operar, porque a senhora já tem 65 anos, já foi operada do coração, etc. Ela fala, você é médico para quê? De quem é a palavra final, doutor Sérgio? Eu acho que tem que ser da gente. Nós, como médicos, temos a obrigação de dar para o paciente as condições de ele encontrar a expectativa que ele tem. Não adianta eu operar o coração para deixar alguém infeliz o resto da vida. Então, nós podemos começar lá atrás. Então, já não vou operar teu coração, você vai continuar gordo assim, porque não. Nós temos que sempre... Não, só complementando, Sérgio, o médico tem a obrigação de expor todos os riscos. A cirurgia plástica não é um salão de cabeleireiro. A cirurgia plástica implica em vários riscos. E é por isso que em outros países existe um curso obrigatório, certo? Para esses profissionais até detectarem possíveis riscos e até reverterem uma Não, mas no Brasil parada. também existe. E é obrigatório? É obrigatório. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica estabelece essa procura pré-operatória para que você minimize os riscos do paciente que vai ser submetido a uma cirurgia plástica. Ela tem vários departamentos e pessoas que estudam para que possam direcionar os outros colegas, as outras especialidades, incluindo os cirurgiões plásticos, a minimizarem os riscos dos seus pacientes. Isso é obrigatório. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é uma das mais conceituadas e importantes do mundo, se não a mais. Nós preparamos aqui uma arte que fala dos cuidados, né, em relação a quem vai fazer a cirurgia plástica. Então, mantenha todos os exames em dia, alimente-se bem e moderadamente, não use bebidas alcoólicas ou drogas e beba bastante água, pare de fumar durante 30 dias antes e depois, suspenda o uso de anticoncepcional, não use medicamentos anticoagulantes sem conhecimento médico, faça operação em hospitais ou clínicas com suporte para emergências. Vocês gostariam de comentar? Eu acho que eu complementaria uma coisa aqui. Procure um cirurgião plástico para fazer cirurgia plástica. Um dado muito importante é que das complicações que ocorreram nos anos de 2012 e 2013, 85% delas foram realizadas por médicos sem especialidade de cirurgia plástica. Então, isso é muito importante, você procurar conhecer quem é seu médico e procurar conhecer aonde você vai ser operado. Isso é muito importante. Todas as dicas aí listadas são extremamente importantes. Acho que algumas coisas, alguns itens, acho que eu complementaria mais, é você ter tempo de conhecer o paciente. O paciente não se conhece na mesa da cirurgia nem um dia antes. Você precisa conhecer horizontalmente o histórico do seu paciente. Quando você vê uma pessoa e analisa verticalmente, quer dizer, estou vendo você, como você entrou no meu consultório, todo o seu histórico que você me conta, mas a ideia e o ideal é que você possa ter um histórico horizontal e pregresso desse paciente para que você possa promover um menor risco para a cirurgia que vai acontecer. Então, quer dizer, nós sabemos que tem muita pressa aí do paciente muitas vezes, mas quanto também isso é responsabilidade dos médicos, doutor Sérgio, de simplesmente não agendar ali uma cirurgia antes de conhecer bem o paciente, como o doutor Romeu colocou aqui? A pressão também eu acho que é econômica, bastante. Econômica no ponto seguinte, se eu for operar em tal hospital, eu sei que é bom, mas é muito caro, né? E meu marido me deu uma verba tal,
Hoje em dia já também tem homem muito fazendo cirurgia plástica, o que eu acho excelente, não sou de nada preconceituoso com isso. Mas fica aquela história assim, não, eu não vou em tal hospital porque eu fui fazer um orçamento lá e naquele hospital, até mais, já me falaram isso. Doutor, eu já estive nos Estados Unidos, como pode um hospital ser 2 vezes mais caro que o melhor hotel de Paris? Eu falo para ele, tem raio-x no hotel de Paris, a hora que você quiser? Tem oxigênio no quarto do hotel de Paris? Não, doutor. Eu falei, então tem que ser mais caro, entendeu? São coisas diferentes. Se você chamar um plantonista à noite no hotel de Paris, ele demora 3 horas para chegar. Então, essa comparação é uma comparação que tem que ser dita para as pessoas. Nós estamos trabalhando com vidas. Se eu gastar R$1 num caixão, é muito caro. Conta, a gente discute depois. Tem que ter segurança e não trabalhar com números simplesmente. Agora, um outro ponto que eu queria colocar para vocês é essa questão do padrão de beleza, né? O nariz assim é o ideal, os olhos puxados de outra forma, né? O quanto que isso deve ser também discutido com o paciente? Isso é muito importante, é excelente sua pergunta. Você lembra, na década de 20, as japonesas, a colônia japonesa, usava micro sapatos, porque os pés pequenos eram, isso acho que até antes da década de 20. O sapato era muito importante, o pé da mulher japonesa. Então, aquele era o padrão de beleza na época. E o padrão de beleza, ao retirar o sapato, eram pés extremamente deformados, tortuosos e que geravam um desconforto ao andar daqueles pacientes. Assim como no século XX, na década de 80 para 90, mulheres com seios muito grandes nos Estados Unidos era, então, a moda. Então, o padrão vai de acordo com a moda, né, dita o padrão daquele momento. O mais importante é o bom senso da equipe médica, de não fazer esses absurdos. Porque a moda, né, nesse caso, não é uma roupa, né, doutor? A moda vai sair de moda. E como frear essa busca assim desenfreada, doutor Sérgio? Eu acho o seguinte, todo mundo tem direito a ser feliz. Se for assim, a gente não faz nada, né? O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente opera, ou encaminha um paciente do coração para operar, na verdade, é discutível o quanto nós estamos prolongando a vida desse paciente. Mas uma coisa não é discutível, o quanto nós estamos melhorando a qualidade de vida desse paciente. A cirurgia do coração é uma cirurgia plástica. Então, graças a Deus, o ser humano sempre quer o melhor. Se não fosse assim, nós não teríamos ido para a Lua. Se não fosse assim, nós não faríamos cirurgia plástica, nós não faríamos cirurgia do coração, porque seria muito fácil. Você tem dor no peito quando você anda, passe o seu dia sentado. Então, não é assim. Então, quem somos nós, pobres mortais, para dizer para outra pessoa que ela tem que conviver com a orelha de abano? Mas tem um limite aí, não, doutor Sérgio? Não, sim. Qual é o limite? O limite, eu acho que é o bom senso, né? Você pode chegar para determinado paciente e falar para ele que, na sua opinião, aquilo para ele é um modismo, que amanhã aquilo poderá ser ridículo. Mas, mesmo assim, você tem que ter um certo respeito com o paciente. Eu, no começo da minha vida como cardiologista, uma mãe que era paciente minha me trouxe um menino com 12 anos, que um médico tinha indicado uma cirurgia de orelha de abano para ele, que ela achava um absurdo, com 12 anos, já colocar um menino numa cirurgia. A minha primeira ideia foi falar para ela, a senhora tem razão, 12 anos colocar um menino desse. Mas por que todo mundo chama ele de Dumbo na escola, etc e tal? Aí, durante ela foi me falando, eu pensei comigo, puxa, se eu esperar até os 18 para ele operar, o apelido já pegou, aí não adianta operar mais a cirurgia, o abano da orelha dele. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Bom senso dos dois lados, Dos dois lados. Dos dois lados. Nosso tempo acabou. Muito obrigada por todas essas informações, pela participação de vocês aqui Obrigado hoje. a você, André. Obrigado a você, André.
Nós chegamos ao final de mais uma edição do JC Debate. Mais informações sobre o Brasil e o mundo, cmais.com.br/jornalismo. Voltamos na segunda-feira, à 13h, logo após o Jornal da Cultura, primeira edição. Vamos falar sobre as principais causas das demissões e o impacto na vida dos trabalhadores. Fique agora com mais cultura, que recebe hoje o diretor Cauã Burger. Um ótimo fim de semana para você.